feliz, na verdade, ao ver o resultado final. E como a fachada da loja ficou perfeita em relação ao nosso projeto, né? A sensação é de trabalho bem feito, de trabalho realizado. Então, assim, a sensação é de felicidade total. Acho que ficou fantástico. Desde o início, o conceito foi tentar trabalhar uma loja que fosse pequena, fosse confortável e que fosse bonita, né? Então a intenção não era tentar fazer uma loja que tivesse muita coisa, uma loja que fosse muito cheia, mas sim uma loja que tivesse espaços confortáveis, que tivesse uma área de mesa legal, entendeu? E desde o início que ela transformasse e que ela se destacasse do entorno. Então o conceito foi tentar fazer uma loja que fosse diferente de tudo que tem aqui. No início, quando eu conheci o Carlos, ele já tinha uma ideia de fluxo, né? Inclusive, ele já tinha alguns móveis comprados, esse projeto. Então, ele foi tentando adaptar o projeto e as coisas que ele já tinha pensado para uma loja nova. Trazendo aqui algumas ideias que a gente já tinha pensado, algumas coisas que a gente já tinha testado em outras lojas e que funcionaria, né? Isso para não descartar o projeto que eles já tinham e que eles já tinham iniciado, né? Então, assim, a gente transformou o projeto inicial dele nisso que a gente tem aqui hoje. A ideia foi tentar facilitar o fluxo, tentar fazer o cliente entrar por um lado e sair pelo outro, né? Eu lembro também que uma coisa que foi complicada na época foi a questão do posicionamento do banheiro, mas acabou que no final tudo deu certo, né? Tudo ficou muito, muito legal e encaixou muito bem, porque as primeiras ideias que eles tinham já eram ideias legais, entendeu? Então não foi uma mudança tão radical. Mas em relação aos acabamentos, a iluminação foi onde a gente trouxe um diferencial maior, né, para o pensamento que ele tinha. A parte de fachada também eu considero que foi uma das coisas que mais mudou o projeto desde da parte que a gente começou assim, conversou as primeiras vezes, né? Para mim, uma das coisas mais legais desse projeto é esse pé direito duplo que a gente tem na entrada, né, que é muito imponente. Apesar de eu já ter feito isso em alguns outros projetos, na grande maioria das vezes, a gente deixa isso fechado ou apenas ali com a janela por escritório, que é uma coisa muito legal. Só que no caso dele, ele pediu para fazer uma sala de produção ali do lado também, com essa janela para frente, que é justamente a sala onde ele trabalha, onde ele faz a laminação ali, né, dos croissants. E aí é uma coisa muito legal e eu acho muito diferente. Inclusive eu tava aqui dentro, olhando, né, agora depois de pronto, e vendo ele produzindo lá, e ele produzindo e olhando para cá. Isso eu acho uma coisa muito legal, um ponto forte. O cliente entrar e ver, sabe, a pessoa produzindo ali, e vendo que é uma coisa assim que ele faz com amor, com carinho, então isso é muito da hora. Então, assim, uma coisa que eu falaria para todo mundo que vir visitar a loja e até para os clientes que visitam, eu acredito que já é uma coisa, quando você entra e você olha, você repara ali ele produzindo lá em cima, você repara ali a parte daquele vidro das pessoas tirando os pães ali dos fornos, né, que tá de frente também. Assim, eu considero como uma experiência muito legal. Não só aquela coisa da pessoa entrar, pegar o pão ali na prateleira e sair, sabe? Então, assim, é um ponto forte. Eu acho que todo mundo que entrar aqui tem que se atentar a isso, porque é uma coisa que você não vai ver em outras lojas, em outras padarias. Quando eu conheci o Carlos, a primeira vez que eu falei com o Carlos, na verdade, foi por telefone, né? O projeto foi todo feito online. Então é uma coisa muito legal, assim, até diferente, na verdade, quando a gente vem, porque nós nos conhecemos pessoalmente agora, depois da inauguração da padaria. Então, assim, é interessante essa quebra que dá quando você vê a pessoa pessoalmente. Às vezes eu tava imaginando ele um pouco diferente, algumas coisas. E, assim, eles estavam muito felizes quando me receberam, né? Até pelo resultado da padaria. Então, assim, fico muito feliz. Eles me contaram um pouco da história deles também, achei assim uma história muito legal, como eles cresceram aqui, né? Como a lojinha saiu de uma coisa pequena ali, apertadinha, numa loja alugada, para uma loja num lote próprio, uma construção própria que eles fizeram do zero. Assim, é literalmente uma transformação, né, de vida, não só de loja. Esse aqui é uma das provas de como a arquitetura pode influenciar na venda, né? De como o seu cliente, no caso, ele vai interagir com o seu espaço. Tem muitos clientes que passam na frente da padaria de vocês hoje, que moram às vezes próximo à padaria de vocês e eles não compram de vocês, eles não entram. Não porque o produto de vocês é ruim, mas às vezes porque a loja não é convidativa. Eu comecei padaria muito novo, né? E sempre tive essa vontade de ter a minha própria padaria, né? Aí depois que a gente casou, começamos junto praticamente a empreender. Vocês se conheceram na padaria? Não. Foi coincidência? Eu sou padroxa também. Não, a gente casou em 2010 e ele tinha aberto a padaria, a outra tinha pouco tempo. E não tinha muito funcionário, era pequena mesmo, por isso o nome Padariazinha.
E aí foi aí que começou. Aí ele foi, eu sempre gostei da confeitaria, mas ele foi me ensinando o passo a passo. No início foi bem complicado, porque cada receita que eu fazia, quando eu marcava, ele, quanto você botou disso, quanto colocou daquilo, como é que você fez, até ele ganhar confiança. Aí depois... Mentor. Eu já tive outros negócios, assim, padaria mesmo, né? Mas sempre com... É muito difícil, né? Porque não tinha experiência, né? Mas sempre mexi com padaria, desde 7 anos de idade. Aí, quando veio a ideia de montar a padaria, nós montamos a padaria, como ela era uma padaria bem pequena, né? Do outro lado da rua. E aí eu fiquei olhando e falei, vou montar uma padariazinha aqui. Aí padariazinha, aí ficou o nome Padariazinha. E o que inspirou vocês a criarem esse espaço? Isso foi o sufoco que a gente passou do outro lado, porque a padaria foi crescendo e a gente conseguiu expandir ela, duplicar na verdade, era pequenininha, a gente conseguiu duplicar e ela continua crescendo. Então a parte de venda, né, ficou pequena, a produção muito pequena. Eu sempre falei que lá dentro a gente fazia milagre. Padaria, confeitaria, tudo junto, a gente dividia o mesmo espaço, mas a equipe sempre se deu muito bem e a gente conseguia. Mas era milagre, era muito apertado mesmo, com o volume da produção. E aí a gente começou a pensar num espaço maior, até um lugar para os clientes sentar. Daí o espaço com mesa e cadeira, porque isso sempre foi a demanda dos nossos clientes, porque a gente não tinha. A gente só tinha 3 banquinhos. Né? E mesmo assim, oferecendo não muita coisa no café da manhã, a gente tinha bastante cliente, então ficava cliente em pé na ponta do balcão, usava o freezer do sorvete para comer e eles não importavam, mas era uma demanda deles sempre, um lugar para sentar e tomar café. Então a gente sempre viajou. E aonde a gente ia, o que a gente visitava? A padaria. Aí ele começou a idealizar, a gente falou, eu não quero padaria, um caixote, eu quero diferente. Idealizando, aí conversava comigo, o que você acha disso? Eu falei, tá bom. Tanto é que quando foi para conversar, que você nem me viu, né? Eu falei, conversa com ele, resolve com o Flávio lá. E do jeito que ficar, tá bom. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir de padaria? Eu já, várias vezes. Várias vezes eu quis aposentar. Mas é aquele negócio, não é pelo o gosto mesmo, né? Eu gosto de mexer com isso, né? Mexo com isso há muitos anos, então acho que eu não ia conseguir ficar sem trabalhar com isso, né? Então o que motiva, né? É gostar mesmo do que eu faço, né? É paixão, né? Paixão porque você trabalha muito, muito. Então, assim, até quando a gente foi abrir essa daqui, a gente fez uma loucura, a gente não fechou a outra, né? Então, a gente estava produzindo aqui para outra, a gente inaugurou dia 1º numa terça, abriu lá na segunda, fechou normalmente e abrimos aqui normalmente. Só que para abrir, eu vim para cá na segunda de manhã, passei a manhã, a madrugada produzindo, a terça o dia inteiro. Então, assim, e a primeira semana foi bem desafiador por conta de pessoa mesmo, né? Então, eu na confeitaria, eu estava dobrando. Então, estava saindo daqui meia-noite, 1h da manhã, para levantar às 5 de novo e voltar. Então, as 2 primeiras semanas foi bem puxado. E como que foi ver a padariazinha pronta? Caramba, que satisfação! Eu ficava olhando, né? Falando, poxa, será que é realidade? E um pouco antes de abrir, a gente olhando lá dentro, não tinha ninguém ainda. E aí eu tinha vontade de ver isso aqui com vida, né? Porque a gente coloca aqui o maquinário, mas o que dá vida são as pessoas, né? Tanto na produção como aqui dentro. Então eu ficava imaginando como é que ia ser. Sempre que estava acompanhando também, né? A obra, ia vendo o processo todinho, né? Ele. Ele que vinha aqui. Não, aqui desde a limpeza do terreno, fazendo buraco, acompanhando tudo. Mas ele... Sua padaria estava funcionando. Do lado de lá. Você estava trabalhando lá?
Trabalhava lá, atravessava a rua, dava uma olhada, ia para lá, era assim. E tinha a época que largava mesmo na nossa mão, porque o bicho pegava e ele tinha que ficar. E aí, cada etapa que ficava pronta, ele vinha me chamar para ver. Às vezes eu saía de lá da outra muito tarde, doida para ir para casa. Ele disse, você não vai ver sua padaria? Porque era cansativo mesmo. Né? E satisfatório ao mesmo tempo, né? Você vai vendo, tipo, o filho crescer, né? Sim. Né? Essa é a ideia. Uma forma. Exatamente, vai tomando forma. É isso que vai motivando a gente a continuar, né? Dando força para a gente continuar. Você vê que o seu sonho ali está se realizando, né? É muito gratificante. E uma outra coisa que a gente fica bem feliz é a satisfação dos clientes. Você conseguir colocar um produto que você gosta de fazer e o cliente gostar também. Então aí você passa a pensar que realmente está dando certo, né? Tá no caminho. Tá no caminho certo. E além do seu produto ser muito bonito, ele ficou muito bem apresentado ali. Né? São os pães ali, ó, você já chega baixo de cara. Ficou, tem uma diferença. Então, isso melhorou o visual, né? A gente aí introduziu as entremês, o pão de fermentação natural, os croissants, que ele já tinha até tentado da outra vez. Aqui a gente falou muito disso, né? Que vocês tentaram alguns produtos lá e não seguiram. Não. Aqui vocês colocaram e já sabiam, mas lá vocês fez marca de produto, aqui vocês fizeram marca de produto, não? Só de trocar de loja? Só trocou de loja. Só de trocou. A gente não fez nem marketing lá, nem aqui. Só trocou de loja. E aí o produto já... Ele agora não está dando conta de fazer. É todo um conjunto, né? É todo um conjunto. Não adianta você ter um produto bom, mas a exposição não é legal. Não adianta você ter uma exposição legal, vitrines, né? Um ambiente legal e ter um produto ruim. Sim. Então uma coisa puxa a outra. Como é que você conheceu o Flávio? Que forma você chegou o Flávio eu conheci, eu acho que foi o algoritmo que nos apresentou, né? Do Instagram, né? Porque assim, eu estava mexendo no Instagram e pesquisando algumas coisas de padaria, arquitetura e tal. Aí apareceu o Flávio. Aí quando eu vi o trabalho do Flávio, eu falei, é isso que eu quero. A minha ideia é essa aí. Aí apresentei o trabalho para ele, ele captou a ideia e tá aí. Ele já tinha conversado com a outra arquiteta, mas o diferencial foi, vou repetir as palavras dele, o Flávio, ele captou a ideia, ele fez a leitura do que eu quero. Tem vários arquitetos bons, mas da área, tem que ser o arquiteto da área. E o Flávio é um arquiteto do segmento da padaria. Né? Tanto é que 90%, né? 99%. 99% é projeto de padaria. Então, acho que é isso. Então, a vivência ali, né? Entende o que o cliente quer e o cliente passa as ideias, ele capta e consegue colocar no papel ali, no caso, né? Igual o Flávio conseguiu. Aí deu certo, casou. Deu match, né? Deu match. Inclusive, a gente falando sobre os produtos, qual vocês acham que é o carro-chefe aqui da padaria de vocês? O carro-chefe aqui sempre foi o pão francês. Eu ia falar, vamos responder junto, porque pão francês. O pão francês sempre foi o carro-chefe, então... porque o nosso pão na região é diferenciado. Não só nós é gente que fala isso, não, mas os clientes todos falam. Tanto é que a gente pega cliente de todos os bairros aqui e vem aqui comprar o pão francês também, porque é diferenciado, entendeu? Então a gente procura trabalhar com a farinha de qualidade, um processo legal, equipamento de qualidade, tudo para ter esse benefício do pão francês. E atrás do pão francês, que é o carro-chefe, tá vindo as outras coisas, né? E outro diferencial do pão francês também é a fermentação, né? A gente não fermenta o pão. Né? O que foi assado hoje de manhã foi feito ontem, então ele ficou fermentando a noite inteira. O que vai ser assado agora à tarde já foi feito de manhã bem cedo, então assim, ele tem um processo. Para ter uma fermentação longa, né? Uma longa... Não, Porque o vilão do pão, hoje em dia, é a pessoa fermentar ele rápido e passar rápido. O nosso pão aqui, não. O nosso pão, ele tem um processo longo de fermentação.
E as coisas também acabam melhorando a qualidade do pão, né? Tem alguma mensagem para deixar para os clientes já antigos de vocês? Vocês fiéis? A mensagem que eu deixo para eles é que nós fizemos essa padaria pensando neles, né? Nós sempre pensamos nos clientes. Aliás, às vezes as pessoas falam assim, mas você vai montar essa padaria aqui no bairro, podia montar lá no centro. Não. Muitas pessoas que a gente mostrou o projeto, falou, você vai fazer aqui? Eu falo, sim, porque a gente quer prestigiar os nossos clientes, os clientes do dia a dia. Então, não tinha graça a gente construir isso aqui em outro lugar, né? Então, a gente sempre pensou nos nossos clientes. A gente queria recebê-los melhor. Ter um espaço, era nosso sonho. Começamos aqui, né? Tem quantos anos aqui? 15 anos. 15 anos. 16 agora em setembro. E não tinha padaria onde vocês montaram? Aqui, por exemplo, não era padaria, vocês? Não, aqui não. Era. Tiramos do chão. Também. Deixa também uma mensagem para quem não conhece, né? Quem não conhece pode vir conhecer a padaria. A gente está aqui de braços abertos. O nosso objetivo é sempre oferecer o melhor. Em relação ao nosso trabalho, agora no geral, Flávio, vocês ficaram satisfeitos? Vocês indicariam de novo? Com certeza! Uma coisa que o Carlos brigava muito aqui é pedreiro, alguém, vamos, faz aqui, muda aqui. Eu falo, não, é assim, tem que ser assim. Né? A gente teve a maior dificuldade foi com relação ao piso, né? Aos revestimentos. Aos revestimentos, que não achava, mas... Olha, a gente chegou aí em Juiz de Fora, ele entrou em contato com pessoas de São Paulo, acho que até do Sul. Ele falou, eu achei, ele estava disposto a ir para buscar, porque ele falou, tem que ficar igual. E ficou. Eu acho que ficou uma cópia, né? Mas foi uma honra pra gente, sabe? Poxa. Ter você como nosso arquiteto, né? Porque como a gente vai em feira, duas pessoas influentes, né? No ramo de padaria já falou, para mim, o Flávio, 3, uma de ontem, né? Que a gente tava conversando. Para mim, o Flávio é se não for o melhor, um dos melhores do Brasil nessa área, né? Isso é muito gratificante pra gente, né, Flávio? Ter você, ainda mais que você nos deu a honra de vir aqui também, visitar, ver o espaço, né? E com certeza a gente faria de novo de olho fechado. Essa vez nós fizemos de olho aberto, mas agora, se for fazer de novo, a gente fecha o olho e faz. Aí quando o Carlos ainda falou assim, Jália, o Flávio comprou a passagem pra vir. Eu falei, que Flávio? Olha que tá, ele vem de Brasília aqui? Eu falei, caramba! Inclusive, legal. Uma coisa que aconteceu é que quando a gente viu a foto, eles mandaram ele, o Flávio na hora falou, não, a gente tem que ir lá. Legal. Tá muito bonita a padaria. Ficou muito bonito. E foi assim, igualzinho. Aonde a gente ia para fazer letreiro, é assim, tem que ser assim. A gente teve, no dia da inauguração, teve um dono de uma padaria que ele mandou uma orquídea com um cartão muito bonito, né? Que o Carlos se emocionou muito, a gente se emocionou e chorou bastante. E no dia seguinte ele veio aqui, de manhã, e falou para o Carlos, parabéns, a sua loja é a mais bonita da região. Caramba, que da hora. E você já conhecia ele? Já, o Carlos conhecia ele. Ele é bem sucedido nas padarias dele. É bem conhecida a padaria dele aqui. Bem conhecida as padarias, bem entendeu? Conhecida, então assim... E depois disso, ele veio outra vez, trouxe uma pessoa para mostrar, então veio tomar um café e para mostrar pra mesmo conhecer, a loja, para conhecer a loja. Então assim, aí eu até antes de inaugurar, eu falei assim, Carlos, caramba, eu falei, você tem consciência que a gente está mudando o conceito de padaria na cidade? Teve um moinho da Itália que quer fazer um trabalho aqui de uma farinha italiana. E daí o representante veio aqui, juntamente com o padeiro da Itália, italiano também, e falou comigo, falou, olha, nós não visitamos nenhuma padaria ainda da região, mas viemos aqui visitar a sua e conhecer.
porque um outro amigo dele, né, que vai fazer uma parceria comercial, falou, não, vocês têm que ir lá conhecer a padaria dele. E eles vieram aqui. Muito legal, muito legal. Já tá repetindo, né? E assim, alguns comentários no Instagram também, quando vira a padaria, né? Foto, falou assim, poxa, nem parece que é a água limpa. Alguns outros agradeceram e falou, vocês valorizaram o bairro. E assim, isso é gratificante pra gente, porque eu acho que ninguém esperava realmente uma padaria dessa aqui no bairro, né? Porque acho que alguém, quando pensa, abre só aquela portinha, né? Então, assim, hoje em dia mudou muito. Então, a gente viu essa necessidade de atender tanto nossos colaboradores na produção e os clientes aqui, atender bem. Aí juntou, e deu muito certo. Aquela história que eles contou também, tô lembrando agora. Você falou que lembra do primeiro cliente de vocês, né? Ah, foi! Foi. Infelizmente a gente não gravou, mas tem que olhar nas câmeras, porque o primeiro cliente que entrou na outra padaria, o Carlos lembra até hoje, e falou, eu quero que ele entre também. E você vê, eu vim pra cá na segunda de manhã, já tinha virado a noite, eu tava arrumando as cadeiras ali fora, né? Já era umas 10 para as 6, eu comecei a arrumar as cadeiras ali fora. E assim, eu vi esse cliente chegando com a esposa, ele já idoso, com dificuldade, e eu estava ali, eu já ali me emocionei, eu falei assim, vou chamar o Carlos, e ele estava aqui na porta, e foi o primeiro a entrar aqui de novo, e ele ficou muito satisfeito, porque o filho dele depois veio aqui e falou, meu pai tá todo satisfeito, ainda falou assim, olha, ele me deu a honra de ser o primeiro cliente da padaria. Aí na hora que a gente abriu, tinham 2, né, que viram, já ia entrar, e eu falei, espera um pouco, deixa ele entrar primeiro. Aí eles entraram, sentaram, mas foi muito bom. Então é isso. Eu acho que a arquitetura ela pode influenciar consideravelmente na sua loja, não só a troca de móvel, não só uma troca de piso, mas sim um conjunto, né? Para você que tem uma padaria e quer melhorar, quer transformar, quer reformar, fala comigo, me chama no direct. Meu nome é Flávio Ponce, sou arquiteto especializado em projetos para padarias. Segue as nossas redes sociais e para quem quer ver mais vídeos como esse, eu estou deixando o card aqui do projeto dessa loja para vocês acompanharem como foi no início. Valeu!